Vou falar três coisas hoje, a terceira vai te deixar de cabelo em pé. Na verdade, a gente vai fazer o evangelho, mas as dicas que eu vou te dar agora vão te ajudar demais na sua vida. Então, ao invés de você gastar seu tempo vendo quanto que foi o jogo do São Paulo e do Corinthians, do Flamengo e Botafogo, nem sei mais se o Botafogo hoje em dia tá bem, também pode fazer isso, mas gasta meia hora da sua vida, 20 minutos, 15 minutos, para trabalhar na sua evolução. É isso que você deve fazer. A verdade é essa, né? As pessoas, infelizmente, esquecem da vida espiritual, mas a vida espiritual, ela é a vida verdadeira. Quando você começa a ler aqueles livros de André Luiz, Violetas na Janela, você percebe isso. Você percebe que as pessoas que estão vivenciando na vida material, na vida física, eles não percebem que a vida espiritual é a vida verdadeira e que isso que deve ser considerado. É muito interessante você ler esses livros por causa disso. Você percebe que eles vão para o mundo espiritual, pensam, pô, fizemos besteira, volta para o mundo físico, volta para o mundo espiritual, fala, pô, a gente não percebeu, vai para o mundo físico, volta para o mundo espiritual. Então vamos parar esse ciclo e começar a se ligar que aqui é a vida espiritual também. Então não adianta só você querer viver de vida material, que quando você chegar lá você vai se arrepender, mesmo que você não faça nada de ruim, entendeu? Pior ainda se fizer algo de ruim, né? Tô vendo vocês aí dizendo que estão ouvindo livros Exilados por Amor. Eu também ouvi recentemente, novamente. Tô achando maravilhoso. E depois dele tem uma continuação, tá? É... Espero que eu esqueci o nome agora, mas tem a continuação dele. Você pesquisa que tem. É o mesmo, são os mesmos espíritos que continuam. Pessoal, então vamos fazer um evangelho hoje. Eu peço a vocês para pegarem um copo de água, garrafa. Pode ser garrafa, pode ser copo, pode pegar para o cachorro, pode pegar separado por pessoas. Você vai pegar, por exemplo, para você, para o seu marido, para o seu filho. Você não precisa escrever isso no copo, mas é bom você falar: ó, esse aqui é meu, esse aqui é dele, esse aqui é dele. Para os espíritos fluidificarem de forma separada, para que cada um possa receber realmente o que eles precisam receber, né? Então, galera, todo mundo pronto? Vamos ao nosso evangelho de hoje, tá? Eu vou fazer uma prece e depois a gente vai começar. Ah, antes de que eu me esqueça, esse evangelho está sendo transmitido ao vivo no meu Instagram. Essa bag. A gente tem uns 5 canais, 6 canais de Instagram. A gente tem uns 7, 8 canais de YouTube, tá tudo aqui embaixo. Não se esquece de sempre comentar, curtir, deixar o like, tá? Para de enrolar. Calma que vou parar de enrolar. Não esquece que se você quer receber as preces que o Eduardo Sabag faz à noite, as boas vibrações, manda um hashtag Espiritismo Raiz. E agora vamos lá. Senhor, obrigado por a oportunidade de estudo desse evangelho maravilhoso, desses ensinamentos que Jesus nos deixou, que fazem com que a gente caminhe de forma mais rápida para a nossa evolução. Que assim seja. Hoje a gente vai falar no capítulo 18. Na verdade tem vários textos, né? Mas eu acho que eu vou escolher a Porta Estreita, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler o texto aqui, porque tem gente que acha que fica muito monótono. Por isso que eu gosto de fazer nesse modelo de vídeo. Mas se você quiser, você pode pausar e ir lá e assistir ler o texto, tá? E eu recomendo que você leia depois que acabar aqui. Bom, antes, né, de falar da Porta Estreita, eu quero lembrar vocês o seguinte. Como eu estava falando, nós vivemos no mundo físico, entretanto, nós somos espíritos que estamos tendo diversas encarnações. Então você aí, que agora você pode ser que seja o Joãozinho, agora você pode ser que seja o Marcelinho, vocês estão há muitas encarnações reencarnando dessa mesma forma. Então você já foi o João, já foi o Marcelo, já foi o Marco, sei lá. E você sempre esquece quando você reencarna. Mas você é um espírito. E o espírito é o mesmo. Então comece, isso faz parte também desse evangelho de hoje. Comece a pensar de forma mais espiritual. Por que eu gosto de falar para as pessoas, leia Nosso Lar, leia Exilados por Amor, leia ou ouça, também tem no YouTube esses livros, porque ela passa a vivenciar a história de outras pessoas que estão reencarnando, desencarnando naqueles livros e começa a refletir na vida dela. E ela começa a ver de uma forma muito mais real a vida terrena. Porque assim, nós somos a primeira geração, vamos falar assim, que tem acesso ao fato da vida espiritual. Primeira não, vai. Porque isso está desde Allan Kardec, que na época de Allan Kardec era ainda menor, né? Mas vamos dizer, desde que Allan Kardec fez o Pentateuco, né? Os livros do Evangelho e tudo mais, os 5 livros de Allan Kardec, desde isso a gente foi a primeira geração que teve ciência de fato de que o mundo espiritual existe
e de que tudo é real e tudo mais. Antes disso, você vivia de uma forma ainda menos, vamos dizer assim, menos entendível da realidade, porque você vivia de forma muito, mas muito material, entendeu? Agora a gente tem essa possibilidade de entender o mundo espiritual. Há 500 anos atrás seria impossível a gente estar reunido e falando assim. Não seria impossível, porque existem espíritos que já tinham mediunidade, que já tinham esse conhecimento. Quando você lê, por exemplo, há 2000 anos, né, de Chico Xavier, que conta a história do espírito Emmanuel, que ele era o senador Publento, você percebe que muitos daqueles ali já sabiam da vida espiritual, já tinham esse conhecimento, embora não seja como nós, que temos acesso a um conhecimento muito verdadeiro e que a gente já está comprovado que é real. Então, vamos dizer assim, nós somos uma geração privilegiada, perto das outras. Se você nascesse há 500, 600, 400 anos atrás, você não faria ideia do mundo espiritual. Só o que você recebesse de instrução pelas suas próprias mediunidades, pela tua própria mediunidade. Mas se você não tinha mediunidade, você não tinha, e era muito complicado, você não tinha informação, né? Então vamos dizer assim, nós somos uma geração privilegiada, porque a gente conseguiu pegar Allan Kardec, Chico Xavier, que, que fez um boom em tudo, e a internet. Porque como que a gente poderia, agora tem 250 pessoas ao vivo no Instagram, depois vai para o YouTube, vai ter para mais milhares de pessoas. Como que a gente poderia ter uma reunião dessa fisicamente? Seria impossível, numa sexta-feira, imagina, a gente... Impossível não, mas muito difícil, né? A gente poder ter essa possibilidade de poder cada um estudar da sua própria casa, do seu trabalho, onde estiver, o mesmo conteúdo. Então, assim, nós temos a internet, que é maravilhoso recurso, nós temos Allan Kardec, nós temos Chico Xavier. Então, assim, a gente é uma geração privilegiada. Ninguém ainda teve essa chance que a gente está tendo agora, né? Então, tudo bem. A porta estreita. A porta estreita, ela fala, e eu vou dividir em 3 partes, por isso que eu falei que a terceira parte é mais legal. Eu vou falar no final. A porta estreita fala sobre a dificuldade da pessoa se moldar para poder passar na porta estreita. Que muitos vão chegar nessa porta e não vão conseguir passar. Né? E não está falando de emagrecimento. Embora eu precise perder uns quilos, e muitos de vocês também, não é sobre isso que a gente está falando. Não é que a porta estreita você tem que passar de lado magrinho. Não. É a porta da moralidade, a porta das coisas certas, do que você não deve fazer de ruim, porque se você não fizer as coisas boas, você não consegue entrar nessa porta estreita. Mas principalmente esse capítulo 18, ele fala muito sobre a questão da materialidade. E aí que tá. Aí a gente, dividindo, a gente vai falar um pouco assim. Bens materiais. Você não pode se prender a bem material. Toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, pô, mas Eduardo, mas você tem carro, você tem não sei o que, sim. Mas isso não quer dizer que eu estou preso a bens materiais, né? As pessoas, existem gente que não tem grana e que é preso a bens materiais, existem pessoas que têm grana e que não são, e vice-versa, na verdade, né? Acontece que os bens materiais, eles são ótimos e confortáveis e bons para a gente vivenciar na nossa encarnação. Só que eles não devem estar acima dos valores morais e dos valores espirituais. Então eles não devem fazer com que você modifique a sua essência por conta do dinheiro. Isso não deve acontecer de forma alguma. Por isso que eu sou tão contra médiuns que cobram, palestras cobradas e esse tipo de coisa. Não tem sentido. A gente sabe que lá no capítulo 26 do Evangelho, mediunidade gratuita, Jesus fala que esse conteúdo nunca deve ser cobrado de forma nenhuma, né? Eu acho isso um absurdo. Então, assim, os bens materiais, eles são maravilhosos. A gente não deve ter essa cabeça de escassez, achando que para você entrar no reino dos céus você não precisa ter dinheiro, não. É errado isso. Pelo contrário, na verdade, que meu mentor me fala todo dia. Quando eu penso assim, pô, eu não quero mais trabalhar, eu tô de boa, eu quero ficar só fazendo coisa do espiritismo e ajudar as pessoas. Ele fala, não pode. Porque até hoje, o dinheiro está na mão dos ruins. Até hoje, se você for ver o dinheiro, os caras usam com droga, com festa, para corromper as pessoas, para corrupção, né, para humilhar os outros, né, para poder esfregar na cara das pessoas. Então até hoje você percebe isso. Está diminuindo, eu acredito que esteja assim. Mas eu conheço muita gente que tem grana, conheço muitas pessoas boas que têm dinheiro também, mas eu acredito ainda que a maioria do dinheiro ainda está na mão dos ruins. Muitas vezes porque os bons ficam com esse certo receio de correr atrás de dinheiro, de correr atrás de um trabalho melhor, de empreender, de qualquer coisa assim, porque acham que o dinheiro é uma coisa amaldiçoada, mas não é. O dinheiro não é amaldiçoado, não é ruim, e a gente não deve de forma alguma considerar que o dinheiro não é bom para nós, né? Então tem essa questão. Você pode e deve valorizar os bens materiais, sim,
mas não são eles que vão nos trazer a felicidade, não são eles que vão levar a gente para boa vibração. O dinheiro é muito bom, principalmente quando você tem que ir num hospital, quando você tem que pagar uma escola boa para o seu filho. Então é inegável você falar que, pô, você fica doente, você pode ir na farmácia comprar o remédio que você quiser, né? Ou ir levar num médico ou tirar. Travou? Voltou? Então tá bom, vamos continuar daqui. Então assim, o ponto um é esse, né? O dinheiro ele não deve de forma alguma fazer a nossa cabeça, não deve estar acima dos valores morais, com certeza, né? Mas também, por outro lado, ele nos é muito bom em vários pontos, ele nos traz conforto, ele nos melhora demais a nossa vida e também eu acho que as pessoas de bem devem realmente se esforçar para ganhar dinheiro. Eu acho muito importante isso porque, primeiro, o dinheiro está lá no Livro dos Espíritos, ele fala que o progresso é essencial e sem o dinheiro, sem o capitalismo, você não consegue construir um progresso, porque a pessoa não tem incentivo para poder fazer as coisas se ela vai ser a mesma coisa dos outros, né? Mas então, a gente não deve se apegar, mas a gente deve buscar uma melhor condição da nossa vida. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado, né? Então assim, agora voltando. Outras questões são, vocês sabiam que você estar ligados demais à família também pode ser considerado ruim? Por quê? O amor de Deus, o amor de Chico Xavier, o amor de Jesus, que é um amor verdadeiro, ele tem, por exemplo, Chico Xavier, ele tem um amor pleno por todas as pessoas, né? Tanto que quando Chico Xavier estava falando assim pro Emmanuel, eu tô muito preocupado com a minha cunhada e tal, o Emmanuel falou assim, por quê? E aquelas pessoas que estão te esperando? Elas também não são cunhadas de alguém? Olha só que interessante. O Emmanuel fala para Chico Xavier assim, todas aquelas pessoas que estão te esperando também são cunhadas de outras pessoas. Então por que você deveria dar prioridade para sua cunhada, se a cunhada de outros também tá ruim? Entende? Então o amor de Chico Xavier é um amor pleno. Eu estou usando Chico Xavier como exemplo porque é o mais próximo que a gente conhece melhor, mas Jesus, então imagina só. Então a partir do momento que você se classifica no sentido, eu amo meus filhos, isso não tem nada de errado. Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meu pai e a mãe, isso não tem nada de errado. Mas esse amor que você se fecha dentro do seu casulo, da sua família, e tá com que se lasque pros outros, não é um amor verdadeiro. Não é um amor bom. Isso é o amor dos animais. Se você for na natureza e você verificar, como por exemplo, a matilha de lobo guerreia com a outra matilha por conta do território, de espaço, e para defender os seus integrantes do grupo, você percebe que isso é muito mais animal do que humano, né? Na natureza é totalmente assim, não só no lobo, estou dando um exemplo, mas todas as outras espécies que vivem em grupos, elas são desse jeito. Elas inclusive se vingam. Outro dia eu estava vendo na History Channel, no National Geographic, as hienas se vingando dos leões, se vingando, eles foram lá por vingança e mataram um leão e foram embora. Então assim, esse amor onde você classifica essas pessoas são importantes para mim, o resto que se lasque. Isso aí você vai encontrar inclusive nos maiores bandidos. Se você for estudar e verificar os bandidões, mesmo os mega traficantes, os assassinos, sempre tem alguém que ele gosta. O cara gosta da mãe, o cara gosta da família. Você vai ver assim, o cara mata um monte de gente, faz mal pra caramba, mas isso não é o suficiente, isso não é o certo. Isso também é um apego, entendeu? Isso é um apego de forma errada. Outro dia uma moça pergunta pra mim, Eduardo, eu queria saber como é que tá meu pai, não sei o quê. Eu olhei o pai dela no umbral, eu falei, pera, ó, eu tô vendo seu pai no umbral. Ela falou, meu, não é possível, ele era tão bonzinho. Ela falou, sério? Eu falei, sim, ele era bonzinho demais, ele ajudava muito a nossa família. Eu falei, e com as outras pessoas? Ela falou, ele prejudicava um pouco as outras pessoas, mas com a gente ele era bom. Então, é óbvio, aí o que adianta? O que adianta o cara ser bom com a família e prejudicar as outras pessoas, não é verdade? Qualquer bandido que é assassino, ele sempre vai ter alguém que ele gosta. Então isso não é nenhuma vantagem você gostar dos seus familiares, isso daí é o mínimo, né? Se você não gostar dos seus familiares, tipo, é o mínimo do mínimo. A gente tem que ser bom e justo para com todos, né? Então eu acho assim, a gente não tem que ser bobo, não tem que deixar que as pessoas nos explorem, nos enganem, nos façam mal. Isso não devemos, claro.
Mas, embora, como eu estava falando antes do evangelho no Instagram, que a gente sempre tem que ter cautela com as pessoas, eu sempre opto por sempre pensar que a pessoa pode querer me prejudicar, mas nunca agir com isso. Não vou chegar pra uma pessoa que eu conheci e falar assim, eu sei que você quer me ferrar. Não é isso. Eu sempre penso que a pessoa pode me prejudicar e que eu tenho que tomar cuidado. Se der certo, tudo bem. Se a pessoa não prejudicar, ótimo. Mas eu sempre tenho essa desconfiança. Só que o que eu tô querendo dizer aqui é que a gente tem que ser muito, muito bom e justo com quem é bom. É isso que a gente tem que ser. Né? Ó, tem uma moça falando, tem um tio que é um amor com a gente, mas matou e envenenaram todos os gatos da vizinhança. Como então? Então você acha que para Deus isso é bom? Claro que não. Óbvio que não. Né? Então a gente tem que entender isso, que a gente não deve de forma alguma achar que por estar fazendo o que a sociedade acha que é o certo, que necessariamente nós estamos certos. Né? É importante. E a terceira coisa a gente fala da questão material. Por que eu digo isso? Não tem como você viver o lado espiritual se você viver só a vida material. Então eu gostaria que vocês se lembrassem todos os dias, pode até colocar um despertador, uma pedra, alguma coisa assim. Quando eu abrir aquela loja Chama Violeta, que é uma loja que não me dá dinheiro, com certeza não, porque os gastos são muito maiores, eu fiz isso com o intuito de colocar uma caneca do Espiritismo Raiz na casa das pessoas, uma pedra, e agora a gente está fazendo o retrato do Anjo da Guarda, né? Eu não sei se vocês sabem o que aconteceu, vou contar rapidamente. Encontrei uma seguidora que conseguia fazer o retrato do Anjo da Guarda. Pedi para ela fazer o meu, ela fez, ficou igualzinho. Eu falei, perfeito, vou chamá-la. Perguntei quanto você ganha, ela falou quanto que ela ganhava, eu falei assim, ó, eu te pago o mesmo dinheiro para você ficar na tua casa fazendo isso. Ela falou, tudo bem. Ela pediu demissão e agora ela está fazendo isso. Então, quem quer esse recado do Anjo da Guarda, entra lá no lojachamavioleta.com, é gratuito, não cobra. Você pode mandar a doação que você quiser para a pessoa, mas é de graça, tá? E só que vendeu tanto que agora está desativado. Mas entra lá de vez em quando para olhar, www.lojachamavioleta.com. Então, você paga só o correio, que eu acho que deve ser uns 5, 6, 7 reais, alguma coisa assim, eu nem sei na verdade. Recebi o retrato do Anjo da Guarda essa semana e adorei. E por que eu foquei tanto em conseguir fazer com que alguém fizesse esse recado do Anjo da Guarda? Por exemplo, igual o nosso amigo Rodrigo que recebeu essa semana. Ele vai catar esse retrato do Anjo da Guarda. Eu recomendo que você coloque num quadro e pendure na tua casa. Todas as vezes que você passar por aquele quadro e você olhar esse retrato, você vai no mínimo se lembrar que você é um espírito. Você vai se lembrar que você não é um encarnado, e sim um espírito que está vivendo na Terra. Entendeu? Você está como encarnado, mas você não é encarnado. E você vai se lembrar também das questões espirituais. Então o objetivo é com que você tenha aquilo na tua casa e se lembre de quem você realmente é. E você saia da Matrix. É um jeito de você sair da Matrix. Porque hoje a gente vive na Matrix. Né? O mundo físico é uma Matrix. Então, por isso que eu me preocupei tanto e gostei tanto de encontrar alguém que estivesse fazendo isso. Entendeu? Então, assim, não está disponível ainda. Porque, centenas de pessoas compraram. Compraram não, né? Enviaram um negócio porque é de graça, hein? Lembrando, é de graça. Eu prefiro pagar o salário dela e não receber nada com isso, perder esse dinheiro, perder não, né? E gastar e fazer com que as pessoas recebam gratuitamente o retrato do Anjo da Guarda. Eu não me incomodo com isso, né? Tá de graça. Só que tem um monte de gente que pediu. Então a gente desativou no site. E aí quando o cara entra lá, quando você quiser, você entra lá, você faz o pedido e paga o frete e manda uma doação para ela se você quiser. A doação não é obrigatória, tá? E acabou, é desse jeito. Então, assim, recebeu, eu recomendo isso que você coloque em algum lugar que você vai se lembrar o tempo inteiro. Mesmo que você não consiga agora, eu recomendo que você faça alguma coisa na tua casa que você se lembre sempre de quem você realmente é. E a hora que você olhar para aquele cristal, para aquela pedra, para aquele incenso que seja, sei lá, qualquer coisa assim, você se lembre o que você está fazendo aqui, que é trabalhar na sua evolução. Isso é muito importante, tá bom? E agora estão perguntando sobre o retrato do Anjo da Guarda. Realmente, ela consegue visualizar o Anjo da Guarda e fazer o retrato do Anjo da Guarda. Não é o mentor, tá?
Porque mentor é outra coisa. Mentor é quando você tem algum trabalho para fazer dentro de alguma religião, etc. Ou algum trabalho que lide com muitas pessoas. Mas anjo da guarda é o anjo da guarda que todo mundo tem. E aí o anjo da guarda vai lá e coloca na cabeça dela e ajuda ela a pintar ainda. Entendeu? É bem interessante, tá? Pessoal, vamos finalizar o evangelho. Depois que eu terminar, vocês podem beber a água, tá? Senhor Jesus, eu agradeço a todos os meus amigos espirituais e ao Senhor Jesus por ter nos dado essa oportunidade de estudo maravilhosa. Que o Senhor possa abençoar a todos, espíritos encarnados, espíritos que precisam de ajuda, espíritos de mentores, de anjos da guarda, para que todos nós possamos ter um excelente final de semana. Que assim seja. Galera, finalizamos o nosso evangelho, tá? E agora, respondendo aí, vocês querem saber o detalhe do anjo da guarda? Eu vou repetir tudo, tá? Ó, lá na loja lojachamavioleta.com, eu disponibilizei esse produto para venda, que na verdade não é venda, porque o produto custa R$0, tá? Voltando, né? Eu descobri que essa seguidora conseguia desenhar o anjo da guarda. Falei para ela desenhar, ela desenhou o meu, ficou muito bom. Eu falei, pô, perfeito, perfeito. Aí que eu fiz, eu falei para ela assim, quanto que você ganha? Ela falou, eu ganho X. Eu falei, tá bom, eu pago do meu bolso esse X. E você para de trabalhar onde você está trabalhando, que inclusive não era um lugar muito legal assim, não era um lugar ruim, né? Era um bar, na verdade, né? Ainda acho que gostei por causa disso. E falei para ela assim, você vai trabalhar na sua casa e você vai fazer, ela mora longe daqui, eu falei, você vai fazer o retrato do anjo da guarda e você vai me mandar para os seguidores. Ela falou, tá bom. Então agora eu pago o que ela ganha, recebia, até um pouco mais. E eu disponibilizei gratuitamente no site, né? Para as pessoas comprarem. Que na verdade não é comprar, porque é gratuito. Ela só vai pagar o frete e a doação se quiser. É o frete e a doação. Só que agora está indisponível por quê? Porque no primeiro dia vendeu tipo 300, entendeu? E aí ela consegue fazer 5 por dia. Não, sei lá, deve estar. Eu acho que daqui a mais uma semana já vai aparecer, tá? No site. E aí vai ter mais fluxo para vocês fazerem o pedido para ela, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado a todos vocês pelo evangelho aí, pelo estudo. Lembrem-se de deixar o comentário aí embaixo. Escreve a cidade que você está falando, que eu gosto de saber também. Acho bem legal isso. Coloca a cidade, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Ah, e pode tomar água, tá? Pode tomar água, por favor. Eu tô lendo aqui que o Caetano tá dizendo que a água dele... Cadê? O Caetano falou? Acredita que minha água virou... Não tem problema, Caetano. Coloca mais um pouco de água que eu vou pedir para os espíritos fluidificarem. Coloca mais um pouco de água, 10 segundinhos, você pode tomar de novo, beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.